Bom dia, turma! Mais um dia de live. Hoje, dia 24 de janeiro, 8 horas e 4 minutos. Cá estamos na nossa live diária. Não vou falar diária, né, Diego? Porque ainda a gente não está fazendo live aos domingos, mas está caminhando para isso. Bom dia, doutora Andréia, minha parceira de 10. Bom dia ao Celso, que deve estar em algum lugar do mundo. Bom dia ao Miguel, bom dia a Daniela, bom dia a Elisete, a Vanessa, a Marina. Pessoal, coloquem aqui de onde vocês estão acompanhando a live. Bom dia, doutora Maria Isabel, bom dia ao Tadeu. Hoje consegui estar aqui, grandes lives, é isso aí, Andréia. Teremos umas 200 lives aqui, viu? Temos live pra caramba. Bom dia, Elda. Bom dia ao meu parente aí, Pinto de Souza Renato. Bom dia ao Anderson, meu parceiro lá do RH. Bom dia a Clara, Vanessa Iporá, Goiás. A Fernanda lá do Rio Grande do Sul, de Bagé. Bom dia, meu parceiro do G10, o Fabrício. Bom dia, Daniele Perita, lá de Belo Horizonte, de Belzonte. É o Anderson, meu parceiro. Na Tércia, bom dia, direto de Governador Valadares. Estou acompanhando o aeroporto de Viena, indo para Amsterdã, grande Celso, Fabrício, a Marina Santo André. Te conheci na MLS e amei seu conteúdo. Obrigado, Marina. Lucas, Aquícia, bom dia, Aquícia, bom dia, Vanessa. Vamos ver se já tá. Será que já, hoje nossa live, a nossa live é com a doutora Isabela Witzel. Isabela Witzel, vamos ver se a Isa já está por aí. Ô, Isa, se você estiver por aí, manda um oi, Isa, tá bom? Manda um oi com a doutora Isabela Witzel. Vamos ver se a Isa já está por aqui. Se a Isa estiver por aí, já manda um convite, Isa, tá? Convite, tá bom? Vê se aparece na tua tela aí. Doutora Isa é advogada trabalhista e ela tá dominando bem o agro também, né? Bom dia, doutora Isa. Bom dia, Cris. Bom Tá em, dia, Jacu... tá pessoal. em Jacutinga, tá onde? Tô em São Paulo hoje, enfrentando São esse frio Paulo. paulista de repentino no mês de janeiro. São Paulo, é. São Paulo. Tá frio, você acha? Tá frio. Pra janeiro tá demais, ué. Eu já fui à academia hoje. Cheguei na academia às 6 horas da manhã e tava um pouquinho frio, sim. O senhor tá dando Luísa, orgulho esse ano, Cris. tá. Eu levantei da cama, foi só a alma. Pensou duas vezes, falou, não, vambora. Não, sabe quando você toca o telefone assim? 4h15, 4h30, quase 45. Então, assim, foi assim. Sei, Cris, eu malho Hoje, do mesmo horário que você. A gente repensa a vida ali por alguns segundos, mas vamos pro foco. hoje foi assim. O alarme foi tocando de 15 em 15 minutos. Aí chegou uma hora, deu 5 horas da manhã e falaram, não tem jeito, tem que ir mesmo, né? Vambora. Ô Isa, para quem te conhece, para quem não te conhece, quem é a doutora Isabela Witzel? Cris, primeiro é um prazer estar aqui com você e me apresentando para o pessoal. Eu sou uma advogada trabalhista empresarial com grande atuação no agronegócio. Eu sou palestrante internacional, palestrei em Portugal com o senhor em 2024. Sou autora do meu livro Blindagem Trabalhista. Na verdade, esse é meu terceiro livro, foi lançado graças aí ao seu apoio. E sou especialista em negociação pela Universidade de Harvard. Vamos lá, sigam a doutora Isabela, Witzze. EL. Ah, falta um L aqui depois do E. Aí, Witzel, advogada. Vê se eu escrevi certo, Isa. Certinho, Cris. Vê se eu escrevi certo aí. Certinho. Isso mesmo. Certo? Certinho. Então tá bom. Luísa, fala um pouquinho da tua jornada aí. Quem é a doutora Isabel, a doutora Isa, que área é tua? Fala um pouquinho da parte trabalhista, da parte do agro. Fala dos Vamos teus lá. livros, vamos falar um pouquinho da tua jornada. Tá bem. Cris, eu sou mineira do interior de Jacutinga, Gerais. Nasci numa fazenda de café do meu avô, cresci no café. Meu pai, um grande advogado, ele foi o primeiro advogado trabalhista da região. Em 2008, 2005, eram todos advogados generalistas e meu pai já veio mudando a realidade da cidade,
com uma especialização. E desde meu primeiro ano da faculdade, eu sempre estagiei na área trabalhista, sempre estudei área trabalhista, sou especialista, tenho 2 pós na área, uma em processo de trabalho, a outra em direito do trabalho. E tive aí um grande, com o decorrer dos anos, uma grande atuação no agronegócio, porque minha mãe assumiu a fazenda de café do meu avô. E quando houve toda essa, dentro do luto, toda essa assunção, eu parei para analisar o agro e falei, meu Deus, eu posso ajudar demais dentro disso, com foco trabalhista dentro do agro, que é um dos grandes problemas que o maior princípio do agro hoje é a confiança no outro, e isso é excelente, mas a gente não pode moldar uma empresa sem estrutura, porque o agro ele é uma empresa muito forte, afinal, o Brasil ele é o segundo país produtor do mundo inteiro, ele é o grande responsável por subsidiar alimentos para o mundo inteiro, a gente tem produção em todas as áreas ao longo do ano, é o único país que faz isso, então nós temos aí uma grande produção mundial e não pode deixar toda essa história e toda essa potência apenas na palavra. E eu percebi isso no ano passado, quando a gente assumiu a fazenda de café. Passei a estudar o café, né? Fiz curso de barista, fiz curso de key grader, fiz curso de sommelier de vinho, fui entender da terra, fui entender de tudo. E falei, não, vou direcionar minha advocacia para o agro, porque aqui tem grandes oportunidades de proteção, que eu acho que a história das famílias precisam de uma estrutura jurídica. E aí eu passei a advogar para o agro. Ô, Isa, no agro, quais são as grandes oportunidades? Cris, o trabalhista é muito forte, mas além disso, agora com a reforma tributária, também tem uma imensa oportunidade de trabalho no tributário. Eu acho que a parte de contabilidade também, porque a grande maioria das fazendas não tem nenhum CNPJ, atua na pessoa física com o cadastro da pessoa física rural. Então, eu acho que tem que ter sempre essa estruturação. Além disso, também a parte de recuperação judicial e de recuperação de crédito, e também a parte de sucessão. Essa parte de governança, de inventário, são grandes oportunidades que tendem aí a fortalecer a advocacia dentro do agro. Isa, todas as nossas lives, nós perguntamos aos membros do G10, aliás, quanto tempo você tem de G10 já? Uns 3 anos? Desde dezembro de 23. Tá indo pro terceiro ano já, né? Terceiro ano, é. Todas as lives nós perguntamos aos membros do G10 Uhum. quais ações eles vão fazer hoje, que eles acreditam, vão fazer esse ano, que eles acreditam que vão potencializar o crescimento. Eu, por exemplo, tenho 3 ações aqui muito claras que vão impactar em todos os nossos negócios. Vai impactar na advocacia, vai impactar na construção, vai impactar no braço educacional, vai impactar nas ferramentas de IA, que é a questão do Founder Lead Growth, que depois a gente pode falar um pouco, cross-media e cross-selling. Quais 3 ações você vai fazer esse ano que você acredita que vai impactar assim absurdamente os seus negócios? Cris, o primeiro passo que eu já comecei é focar na criação de conteúdo, não só aqui no Instagram, mas no TikTok, no YouTube, e também vou criar o meu podcast junto com você ali no escritório da Faria Lima. Já estou com um projeto de podcast pronto, a minha primeira convidada também já está selecionada, só basta a gente ajeitar. Que dia vai gravar? Cris, eu ainda não vi que eu estou esperando chegar a espuma do meu microfone. A espuma do microfone, pessoal, é que todo mundo lá tem um microfone, uma espuminha, que é, como é que fala? Como é que é identificação de cada um? Como é que chama mesmo o nome? Identidade Personalizada. visual. Isso. Personalizada, isso. Isso. Eu gosto das coisas Como é que vai personalizadas. chamar seu podcast? Vitselcast. Eu fiz um Vitselcast. logo, tá bem bonito. Já fiz um manifesto. Quero gravar um vídeo essa semana para postar no Instagram anunciando. Então, o podcast vai ser uma grande aposta, assim como uma forte criação de conteúdo. Eu tô bem disciplinada nesse sentido, muito impulsionada aí pelo senhor no ano passado e pelos grandes exemplos que a gente tem dentro do G10, como a Lidiane, como a doutora Silva e tantas outras que nos inspiram ali na produção de conteúdo. A segunda forma é expandir mais a minha presença dentro do agronegócio. Então, eu estou muito focada nos eventos do agronegócio, em ir em lugares onde está o pessoal do agro. Recentemente, eu dei uma entrevista para o Canal Rural com a jornalista Jaque Silva, dentro do quadro A Protagonista. Então, eu quero focar muito para estar dentro do ambiente do agro. Tá, então, primeiro Tem duas. o podcast. Isso. Segundo, a questão do agro, né? Isso. E a terceira ação?
Deixa eu pensar. Terceira ação. Ah, terceira ação. Eu quero estruturar projetos, Cris. Até eu tô fazendo uma parceria junto com o Canal Rural nesse sentido. Para ajudar o microprodutor rural. Então, vai ser um projeto na qual eu vou prestar uma consultoria ao microempreendedor rural junto com o Canal Rural, dando aulas, ensinando o básico para ter ali aquela fazenda muito pequenininha que às vezes basta só para subsistência ali deles, vende um pouquinho na cidade, mas eu quero muito doar, servir o microprodutor nesse sentido, de levar o meu conhecimento, de ajudar com uma estrutura para aquele microempreendedor, para aquele microprodutor consiga se estruturar para que ele possa alçar grandes voos. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós sempre falamos aqui que existe uma velha advocacia e uma nova advocacia. A Uhum. velha advocacia, todos nós viemos dela e ela faz parte da nossa rotina hoje, que é a advocacia técnica, né? Então a Isa tem livro publicado, estuda pra caramba, tem pós-graduação e nada se sustenta se a advocacia não for boa. Agora Uhum. existe uma nova advocacia, que ela é digital, ela é da internet, você precisa ter conhecimento de gestão, de vendas, de tecnologia, enfim. Na tua opinião hoje, qual é o principal erro do advogado atualmente? O cara está começando agora a advocacia, está completamente perdido, sai da faculdade com aquela visão romântica, vamos dizer assim. Na tua visão hoje, pelo que você conhece, qual é o principal erro do advogado atualmente? Cris, eu acho que todos os advogados, eles são formados com base naquele artigo da Constituição Federal 130 e alguma coisa, que diz que o advogado é a função essencial é a justiça, e isso veda a mercantilização. Então, todo mundo sai com esse princípio da faculdade e desde o primeiro dia de aula nós somos formados com essa cabeça. Eu aprendi com o senhor em 2023, dezembro de 23, no evento do G10, que não tem nada disso. O advogado tem que vender, obviamente respeitando as regras da OAB, porque nós somos direcionados ali pela organização, pela OAB. Então, eu acho que a gente tem que pegar esse artigo da Constituição Federal e trazer para os dias de hoje, porque a Constituição é de 88. Não faz sentido a gente não estudar vendas, a gente não estudar marketing, a gente não tá no digital. Tem tanta gente crescendo no digital sem ter uma boa formação, sem ser bom técnico dentro do direito, só porque não tem vergonha, só porque entendeu que esse é o futuro. Então, eu acho que o grande erro do advogado é estar preso nesse artigo da Constituição sobre vedar a mercantilização da advocacia. Eu, desde que conheci o senhor, eu repito a frase do Caio, né? Eu falo, o Caio, eu sempre te cito, que foi um casamento à primeira vista, porque eu conheci o senhor em dezembro de 23 e já logo entrei no G10. Eu nem sabia que existia esse mundo. Naquela época, eu ainda nem tinha meu escritório, mas eu fiquei tão encantada com tantas possibilidades, com tantas oportunidades, com uma forma propulsora de ver o direito que eu entrei no G10 e aí tive que abrir meu escritório em 24 e fui muito impulsionada aí por você que me pegou pela mão e me levou para cima. Então eu acho que o grande erro é estar preso nessa ideia. Eu acho que é o artigo 133, Cris, se eu não me engano. Depois alguém confere aí para mim que fala que o advogado é essencial à justiça e não pode vender. Então, mas assim, grande parte dos advogados estão com aquela mentalidade antiga ainda, né? E aí acaba passando muita dificuldade. E aí Como é que acha que basta o conhecimento técnico, né, Cris? E não tem que ser um basta. bom, precisa ser um bom advogado Na técnico. verdade, Tem que isso é dominar o, isso. é o que a gente Essa é, a- precisa. É essa o é a base. essencial. É a Mas base. só conhecimento técnico não basta mais, né? É, Exatamente. como é que você enxerga o futuro da advocacia? O futuro da advocacia vai estar na internet, vai estar no digital, vai estar na automatização de tarefas repetidas com a IA. Já tem grandes coisas que a gente consegue fazer hoje. O senhor mesmo tem algumas empresas que ajudam muito a advocacia, como o chat jurídico, que já é uma coisa que você já precisa menos de pessoas para automatizar processos. Eu acho que vai cada vez mais automatizando processos para que o advogado foque naquilo que de fato importa, de olhar para a pessoa para resolver o problema, porque na verdade nós somos resolvedores de problemas e é para isso que nós estamos aqui. Aliás, quanto mais problema você resolver, meu amigo, colega advogado, mais rico você vai ficar. Seja um Acho que o bom Joel resolvedor. Jota que fala que a gente tem que se apaixonar por resolver problemas, né? Aliás, tem vários livros, né? Tem um que chama Problemas Oba, que eu já li, Ah, isso eu não mas conheço. tem um Vou livro anotar. que é do cara do Waze. Isa, tem um livro que eu acho que você tem que ler. Livro, vou pôr aqui, ó, deixa eu pesquisar aqui, Esqueci de pegar a fundador. caneta. Ó, esse livro você precisa ler.
Esse livro você precisa ler. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. É do Uri Levine. É um Tá na livro de minha capa lista. amarela. É um Tá na minha livro de um lista. cara que é o cara que criou o Waze. É um livraço, tá? Precisa ler mesmo. Vou ler, Ele vou vai te colocar na dar, lista ele esse vai ano. te dar vários insights, né? Vários caminhos. Aliás, assim, essa semana um cara me mandou uma mensagem dizendo assim que em uma semana de live ele anotou mais de 40 livros falados aqui, né? A gente lê bastante, né? Cris, desde o evento, eu tenho a lista de livros, desde o evento de dezembro de 23 do G10, que foi o meu primeiro, tem mais de 100 livros na minha lista. Eu sempre fui uma grande leitora, mas desde que eu entrei no G10 e conheci todo esse universo, eu passei a contabilizar os meus livros e a ler com intencionalidade. Eu acho que em 2024 eu li 27 livros. O ano passado eu li 30, esse ano a média é para ler 32, se eu não me engano. Eu sempre contabilizo no Instagram, que daí eu consigo saber. Mas eu passei a ler com muita intencionalidade e eu tenho uma lista aí de mais de 100 livros que eu quero ler ainda. Eu É. preciso de mais horas no meu Porque dia. cada livro que você lê, você tem um insight novo, né? Uma ideia nova e você Sim. vai se tornando melhor, né? É uma expansão Luísa, de consciência maravilhosa. isso. Como é que você se vê daqui a 2 anos? Onde vai dar a doutora Isa daqui a 2 anos? Oi, Cris, tudo der certo, se Deus quiser, eu vou estar muito famosa no TikTok, no Instagram, vendendo muito para agronegócio, palestrando nos eventos do agro e servindo muito a esse pessoal para proteger a fazenda deles, para proteger a produção deles. E eu quero alavancar nesse sentido. Muito bom. Se você estivesse começando hoje, por onde você começaria? Digital, criação de conteúdo. Foco, 100% nisso. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. Como é que você tem criado seu conteúdo? Onde é a sua pesquisa? Como é que você faz? Qual é a tua rotina aí? Cris, como eu tô criando conteúdo pro agro e não tem tanta gente assim que fala sobre o agro, eu vejo todos os problemas que eu enfrentei na fazenda de café. Eu vou lá atrás das minhas notas e vou vendo, poxa, eu posso fazer um vídeo sobre isso, poxa, eu posso fazer um vídeo sobre isso. E aí eu vou no TikTok para entender o que os advogados do agro estão falando nesse sentido. Então eu faço uma pesquisa muito olhando para dentro do que eu passei, porque eu acho que é uma dor muito comum e eu consigo trazer uma conexão maior com o meu cliente quando eu falo para ele que eu já passei por isso, de fato isso é uma verdade, que eu passei por isso há pouco tempo. Então eu vou muito nessa direção hoje, entendendo, olho para a fazenda e falo, mãe, e aí, o que será que a gente pode pensar? Nossa, filha, a gente teve Primeiro, dificuldade aqui na você safra. busca entender a sua persona, qual é a Isso, dor, qual é o desejo, o que ela está precisando naquele momento, e você isso, foca nisso. isso. Eu olho para minha mãe, eu falo, mãe, e aí? Não, quando a gente assumiu a fazenda, não tinha contrato, não tinha carteira assinada, os safristas, não tinha EPI. Então vamos focar nisso para a gente poder, pelo menos para fazer conteúdo para esse topo de funil, que é a pessoa que tem uma fazenda com grande produção, mas não tem nenhuma formalização, nenhuma estrutura. Então eu trago nesse sentido. E aí eu uso muito a IA, né? Eu uso muito Aí inteligência você, então, artificial. você busca entender qual é a dor do teu cliente e produz um Isso, conteúdo em cima dele. isso. E essa Legal. dor do meu cliente é baseada na minha dor. Então eu consigo falar para ele com muita veracidade aquilo que ele está passando, que eu entendo. Aí você diz que disso, aí você usa IA. Qual IA que você usa? Como é que você usa? Explica aí. Cris, eu tô usando o GPT mesmo. Eu tô usando, inclusive, o chat seu, o assistente seu de marketing. E aí eu vou conversando com ele, eu jogo junto para um outro assistente que eu... Ele está te atendendo bem? Ele tá me atendendo muito bem, Cris. Você fez um ótimo trabalho criando ele. E aí eu jogo para um outro assistente que eu tenho, que eu mesma criei. Eu peguei uns vídeos do TikTok que viralizaram e uns vídeos de pessoas de vários outros assuntos. E eu fui narrando para o GPT para ele me ajudar com tom de voz, para ele me ajudar com gancho. E aí eu jogo tudo aquilo que o seu assistente criou para esse outro para dar uma formatada. Mas geralmente, isso quando eu tô com algum tempo livre, porque geralmente eu vou só no seu chat mesmo, que ele é ótimo. Qual é esse assistente de marketing? Carol, eu vou te mandar, tá bom? Ele é muito bom. A galera do G10 tem esse bônus. Foi a Eu vou te Lídia que me mandar. passou ele, inclusive, Cris. Eu não Quem lembrava foi? dele. A Lidiane. A Lidiane, tá bom. Criou-se uma máfia dentro do G10. Criou. Estão fazendo uma máfia com o meu assistente de ar. Carol, terminando a live, Carol, me manda um oi no meu WhatsApp que eu vou te mandar, tá, Carol? Então, você conhece a dor do teu cliente e Uhum. você produz conteúdo em cima da dor desse cliente. Você tem uma rotina de produção de conteúdo? Cris, ainda não. Mas eu tô me disciplinando pra conseguir ter essa rotina, mas eu ainda tô deixando Precisa. a desejar. Isso eu preciso melhorar. Precisa. A Lidiane tá aqui na live, ó. É, Puxando minha orelha.
precisa ter uma rotina de produção de Precisa, conteúdo. Cris. Precisa ter uma disciplina. É. Eu vou aumentar muito a produção de conteúdo esse ano, principalmente em LinkedIn, em YouTube, em outros canais. Nós temos 8 perfis no Instagram, né? Nossa. Então, a gente vai ampliar a produção desses perfis, mas a gente vai ampliar muito no LinkedIn, ampliar muito no YouTube. Eu montei uma equipe só de LinkedIn, uma equipe só de YouTube, montei uma equipe só de ranqueamento nas LLMs, porque hoje, Isa, grande parte das pessoas, inclusive eu já, não, já ajo assim. Eu não pesquiso mais no Google, eu pesquiso dentro do ChatGPT, Sim, dentro do sim, com certeza. Gemini. Uhum. Dentro do Eu Gemini. pesquiso, eu pesquiso dentro da LLM. E aí, quando pesquisa, grande parte das pessoas pesquisam, por exemplo, por que eu não pesquiso um advogado do agro, não aparece a Isa? Então, assim, existem caminhos hoje para isso e contratei uma equipe também só disso, Ô, né? Cris, você podia dar uma aula para o G10 para a gente sobre o LinkedIn. Eu tô querendo começar a criar conteúdo lá, mas eu Então, não entendo muito essa da empresa que eu, rede contra- essa social. empresa que eu contratei, ela vai preparar uma aula para vocês de LinkedIn. Perfeito. A empresa que eu contratei o time que eu montei para aula, como é que chama? Pro YouTube, vão fazer uma aula para vocês também. Uhum. LinkedIn é bom para captação, são públicos diferentes, Souza. Públicos diferentes. É. São públicos diferentes. Por exemplo, lá no TikTok você tem muito previdenciário, tem muito trabalhista, né? São públicos diferentes, entendeu? São Uhum. públicos diferentes, certo? Analisa o seguinte, no fim do ano, Isa, eu paguei um boleto, eu pago mais ou menos uns 300 mil mês, 300 e pouco, por um Facebook. Uhum. O que aconteceu? Eu paguei o boleto demorou 5 dias para dar baixa. Sabe o que eu pensei? Eu pensei que o boleto era um boleto falso. E eu falei, caramba, paguei um boleto falso Que desespero. e essa parada não vai dar baixa. E o meu tráfego parou, fiquei 5 dias sem tráfego e eu não tinha informação, né? Você não tem a quem recorrer. Não tinha informação. Ah. E o Facebook falava que tinha que aguardar. Então eu fiquei 5 dias sem tráfego. Qual foi a grande. Eu aprendi que de tudo que acontece na vida da gente, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Uhum. Eu entendi que a minha empresa estava muito dependente dessa plataforma, não só do tráfego pago no Facebook, mas também do perfil do Instagram. Uhum. Então, a partir do momento que você diversifica, você fica menos dependente de uma única plataforma e fica menos dependente de tráfego pago, que é É isso. que é o grande desafio nosso esse ano aqui, né? Uhum. LinkedIn é mais para operação B2B, sem muitas personalidade, sem muita pessoalidade, como no Instagram. São públicos distintos, né, Kissia? É. Ah, LA e MEIs, autofade profissional, porque falamos com empresários e um público mais qualificado. Não entendi, Vanessa, mas tudo bem. Vamos continuar. São públicos distintos. O YouTube, por exemplo, quando o cara pega um vídeo E aí você tem que montar teu podcast mesmo para te ajudar demais. Monta teu podcast, começa a convidar produtor rural, começa a perguntar, chamar esses caras e perguntar para eles, olha, qual a tua maior dificuldade aí na produção? O que o Uhum. advogado pode te ajudar? Daqui a pouquinho você vai ter 10, 20 conteúdos desse, aí o outro produtor rural que vai assistir o YouTube, ele vai se identificar com você, ele vai te contratar. Mas É aí isso. quando o cara pega o YouTube e assiste um vídeo da Isa de meia hora, 1 hora, falando sobre determinado assunto, né? O YouTube é uma ferramenta absurda para mudança de nível de consciência. Então, eu acredito que o YouTube ele te traz uma consciência maior na mente do cliente. Isso é posicionamento, é batalha pela mente do cliente, né? E o Instagram é uma ferramenta de conexão, né? Instagram é uma ferramenta de conexão. Bom dia, doutora Eu, Sara Bitelli. eu passei a O, postar no Shorts do YouTube. Performa é, muito bem lá. Às isso. vezes performa até melhor do que o TikTok, viu, Cris? Eu tô Ah. gostando bastante do Então, mas resultado. assim, lá tem um público diferente, o TikTok tem um público São públicos diferente. totalmente diferentes. É. A Então, gente tem que estar em todas as frentes, o que sim. eu defendo? Que você esteja em várias ferramentas, porque pode acontecer de dar um problema como eu tive há 4 anos e perder o perfil do Instagram. Pode acontecer? Pode. Se acontece isso, você está esparramado para outros perfis, a tua empresa sente menos. Agora, o que a gente Uhum. não pode, por exemplo, é destinar o futuro da nossa empresa num perfil do Instagram, numa conta de Não Facebook, que pode foi, colocar todos os ovos na mesma cesta, né, é, que, Cris? que foi o que aconteceu comigo no fim do ano passado, que eu fiquei 5 dias sem o tráfego e tive um baita de um problema, né?
Foi E quando você aí, perdeu sua conta do Instagram também, lá é, atrás, né, Cris? Que você isso, tinha uma conta com muitos seguidores e também perdeu. Vou tomar no meu isso. cafezinho aqui, viu, Cris? Toma aí. Eu já tomei o meu aqui, ó. Já tomei aqui. É, se tivesse que dar, o agro está muito bom no TikTok. Tá. Né? Meus vídeos estão performando muito bem no TikTok. É. Pessoal, a galera que está produzindo conteúdo, coloca aqui que área atua e está produzindo conteúdo aonde e qual resultado está tendo para a gente se organizar aqui. O LinkedIn é encontrado via buscador do Google. É assim, LinkedIn Ah, buscador do sim. Google, o Instagram também buscador do Google. Está indexando tudo, né? Está indexando tudo, né? Uhum. Ah, o agro está muito bem no TikTok, o LinkedIn é comum vir convites para palestras, parcerias, consultoria. Instagram mostra quem você é, o LinkedIn mostra. Ó, eu entendo o seguinte, pessoal. A gente precisa sempre estar trabalhando para estar onde o nosso cliente quer estar. Isso é branding. A Uhum. Isa precisa trabalhar sempre para ela precisa criar o desejo na mente do cliente dela. Ela precisa estar aonde o cliente dela quer estar. Por exemplo, se ela está lá na Faria Lima gravando podcast, isso é branding. Estar onde o cliente está é venda, né? É venda, é conexão, né? O LinkedIn é comum vir convite para palestra. O LinkedIn é bom também, traz uma outra imagem, né? É uma imagem mais profissionalizada, né? O ideal é fazer transmídia, é cross-mídia, né? Esse cross-mídia, né? De conectar o Ah, LinkedIn com o YouTube com o blog com a newsletter, e essa parada toda a gente vai fazer no G10 esse ano, tá bom? Eu tenho uma lista aqui, ó. É canal do YouTube, canal do WhatsApp, canal do Telegram, newsletter, LinkedIn, TikTok, YouTube. Eu listei tudo e a gente estudou tudo. Então eu estou criando aqui um mapa mental de conexão dessas redes e vou compartilhar essa parada com vocês, tá bom, Isa? muito poderoso isso, Cris. Isso vai dar muito bom. Porque você fica menos dependente, né? Com certeza. Fica menos dependente. A Lidiane também está usando o Kawaii. O Lid, depois coloca aqui pra gente qual o resultado lá, né, do Kawaii. É um público muito diferente, né? Kawaii da Pubiá é um público muito semelhante ao público do TikTok, né, acredito eu, né? Tá. Ô Isa, se você pudesse dar um conselho para os advogados que estão na live aqui, que conselho você daria? Organize a criação de conteúdo. E entra pro G10. É porque o cara que não tá na internet hoje, Cris, não tem como você não estar na internet hoje. Qualquer coisa, se você for contratar um médico, você vai ver se ele tá no Instagram, você vai ver se ele tem vídeo produzido. É o nosso novo Google, não tem como. Você não olha mais a parte curricular, você vai direto para ver se o cara produz conteúdo, se o cara fala bem, onde o cara tá. Você quer estar do lado. É quando, além do que você quando, prestar um serviço pro seu cliente. quando eu me formei, minha mãe mandou fazer 1.000 cartões e saía distribuindo os cartões, né? Hoje, o teu grande cartão de apresentação é a internet, não tem É, o como, né? portfólio. É o grande cartão de visita, não precisa mais de cartão. É. A gente sempre falando de livros aqui, né? Já que a gente falou Ai, que adoro. você falou que tem uma listinha de livro aí, Cris, tem uma. indica um livro. Eu tô no meu quinto livro esse ano. Eu vou entrar ainda para ler o TED Talks em janeiro. Eu tô terminando esse, que é o Foco Ah, Foco Roubado, que foi. Roubado. Eu peguei a indicação da Mari, da sua esposa. Ela leu É o na. que, é o que mais tem. O que mais tem hoje é foco roubado. Turma, travou para vocês? Gosto muito de sua fala que diz cada conteúdo é uma oportunidade. Isso. Cada conteúdo que você posta, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Cada conteúdo, eu acho que a Isa travou. Travou para vocês ou vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Caiu. Volta, Isa. Volta, Isa aí. A Isa caiu. Já volta, Isa. Deixa eu mandar o convite para a Isa de novo aqui. Deixa eu mandar o convite para a Isa. Deixa eu achar você aqui, Isa. Ô, Isa, se você estiver na live, manda um oi de novo aí. A Isa travou. Ó, travou. Mas vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Deixa eu pegar aqui. Cada conteúdo que você posta é uma oportunidade. Cada conteúdo que você posta é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de você criar uma conexão com o cliente, um cliente seguir, ele gosta do que você está falando, isso vai gerando bastante engajamento, né? Ah, deixa eu esperar a Isa voltar aqui. Deixa eu esperar a Isa voltar aqui. Travou, beleza. A Isa tá por aqui já. Deixa eu aceitar a Isa aqui. Deixa eu mandar um convite para a Isa de novo aqui. Cadê a Isa? Isa.
Isa, te mandei o convite de novo, tá bom? Te mandei o convite de novo. É, fazer um post com qual... Voltei. Ô, Kícia, fazer um post com qual ideia, Kícia? Me explica aí. Não lembro qual a ideia que você falou, Kícia. Acontece, né? Quem tá ao vivo, acontece, Sabe né? o que aconteceu, Cris? Eu tenho um limitador no Instagram de limite de uso diário. E aí apareceu a mensagem que meu uso diário de 1 hora já tinha sido concluído. Daí, cara, fechou a live. Ainda Desculpas. vou... Eu ainda... eu uso... Acho que... Cara, eu acho que a gente... Não eu, né? Mas a minha galera tá o dia inteiro pendurado nesse trem aqui, esse pão limitador. Eu coloquei um limitador. A Kícia falou para mim fazer um conteúdo que cada conteúdo é uma oportunidade. Deixa eu tirar um print disso aqui, peraí. Pronto, tirei um print da fala da Kícia. Eu vou pedir para fazer um conteúdo. Você está falando do teu livro, né? Você está falando Eu do tô livro que lendo você está esse, lendo. que é o Foco Roubado, a Mari, sua esposa, postou quando eu tava na África. Mas eu vou ler ainda o TED Talks, que eu tô terminando esse daqui já, eu já pego o TED Talks. Eu acho que eu tô com uma ideia de ler 6 livros agora em janeiro, que eu termino esse e termino o TED Talks. É, Mas se eu fosse indicar livro, bom, eu indiquei, aquele dia na Faria Lima no podcast com você, eu indiquei O Essencialismo e a Única Coisa. Esses são livros que eu tô lendo todo ano. Porque a gente tende a desfocar, eu tendo a desfocar muito, então ele traz de volta para o foco, sem distração, trabalho, e vamos para cima. Mas se eu fosse indicar livros, eu indicaria Armas da Persuasão. Eu gosto muito do Robert Cialdini. O Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. O ano passado eu li muito livro do peraí, Napoleão vamos por Hill. partes. Vamos por Tá, partes. Foco roubado. Foco Roubado. Essencialismo e a Única Coisa, que são dois livros para você centrar no teu É isso. objetivo. Esses eu amo. É, Armas da Persuasão, do Armas da Robert. Persuasão, muito bom de vendas, Muito partir de bom. comunicação, quem está produzindo conteúdo, ele fala de gatilhos mentais. E você falou também do Mais Perto Ah, que o o Mais Diabo, Esperto que o Diabo. Gosto muito do do Napoleão Napoleon Hill. Hill. Li alguns dele o ano passado, a ideia é ler mais esse ano. Mas eu acho que o Mais Esperto que o Diabo é aquele livro que te traz uma reflexão profunda de você entender onde o entorno de tudo. Então, também é um livro de uma leitura anual, aí, assim como Essencialismo é a Única Coisa. Eu gosto muito também do Mesmo de Sempre, do Morgan Housel. Uma coisa assim, gosto. O Cabeça de Campeão também, muito bom. E eu li esse ano um de vendas do Dale Carnegie, eu acho que é assim que se pronuncia. Muito bom. Na verdade, não é um livro dele, são pessoas que fizeram um curso com ele que escreveram esse livro. Esse é um livro muito bom. Eu até formatei uma palestra pegando as técnicas de negociação de Harvard com o conteúdo desse livro, porque eu achei que encaixa perfeitamente. Eu tava lendo o livro, cada dia eu tinha um insight, falei, não, eu vou formatar uma palestra nesse sentido que vai ficar maravilhosa. Esse foi o primeiro livro que eu li esse ano, muito, muito bom. Cris, eu gosto muito de Picos e Vales também. Eu li no começo do Picos ano e Vales, passado, aquele que tá passando por maravilhoso, algumas Picos e dificuldades Vales. na vida. Picos e Vales é um livraço para E ler, é né? pequenininho, você lê rapidinho, é muito, muito bom. É. Acho que é isso. Se eu desembestar a falar A de livro, a galera que gente tá fica mais passando uma hora a aqui. galera que tá passando pelas dificuldades da vida, Picos e É. Vales é um livraço que você sabe que a vida ela é cíclica, né? Pois Ô, você fez, Cris, deixa eu você fez, falar mais um livro que eu acho que sai fala. muito dessa. É uma indicação diferente, porque não é sobre comunicação, não é sobre negócios. Eu li esse livro quando meu pai estava quase falecendo. É um livro que chama Você Pode Curar a Sua Vida. E é um livro muito lindo para você conseguir entender o seu corpo, as suas emoções, de onde vêm as doenças, sobre o seu psicológico. Esse é um livro tão lindo. Eu tive muita percepção, eu vivendo aquele momento muito triste, e ler aquele livro naquele momento foi tipo assim: as minhas escolhas de hoje fazem o meu futuro. Assim como você indo para academia esse ano, todos os dias 5 da manhã, eu acho que é um livro que se encaixa bem nesse sentido. É um livro muito legal de ler. Eu Eu não lembro, lembro o nome foi, da escritora. foi uma fase. Como é que chama o livro? Você pode curar a sua vida. Livro Você Pode Curar a Sua Vida. Você Pode Curar a Sua Vida. A autora é Louise Hay. Isso mesmo, a Louise, isso mesmo. Isso, é. Eu lembro bem daquela tua fase. Foi uma fase de aprendizado, superação, Foi. Ainda bem que de eu tinha o G10 para me impulsionar. Foi uma fase bem difícil. amadurecimento, né? Sim, sim. E A gente a gente cresce na dor. caminha, a gente caminha ao lado nos bons e maus momentos, né? Isso faz parte da vida, né? Sim.
Isso faz parte do G10, né, Cris? De É. apoiar a pessoa independente da situação que ela tá passando. Eu tive muito apoio do G10 na pior fase da minha vida e eu vou ser imensamente grata a você. Não, tamo junto, vamos lá. Isso faz parte, né? Isso aí é um processo natural. Pô, livro nós indicamos uns 10 hoje aqui, né? Uns Ah, Cris, 10. eu amo falar de livro. Se deixasse, a gente ficava mais uma hora falando de livro. Uns 10. Eu tô começando esses dois, ó, agora. Começando esse aqui, A Voz na Sua Cabeça. Esse aqui foi o Pedro Sobral que Legal. me indicou, né? O Pedro. A gente fica a cabeça o dia inteiro em cabeça da gente, né? A voz na sua cabeça para mim organizar esses pensamentos. E esse aqui foi o Alisson que me indicou, o visionário, o integrador, ele me indicou numa live aqui, que Legal. é o advogado, que é a gente tem uma visão, nós como os empresários, uma visão sempre de futuro, né? Uhum. Os dois tipos de líderes que a empresa precisam serem altamente sucedidas, a gente precisa ter um cara que realiza e um cara que tem visão de futuro, né? Então, a gente precisa ter esses dois perfis dentro da empresa. Eu estou começando esses dois aqui e concomitantemente eu estou lendo o livro do nosso grupo esse mês, do G10, né? O livro do TED Talks. Acho que é importante, O meu comunicação. chegou Vai ontem ser, pela vai, Amazon, né? vai ser praticamente um MBA de comunicação esse ano, né? E é importantíssimo, Cris. Tudo hoje começa na comunicação. Então é uma É. habilidade que a gente tem que treinar Vo- mesmo. Você fez um curso de negociação em Harvard, né? Fiz negociação em Harvard, na Harvard Law School, Vamos lá. Universidade de Direito de Harvard. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. Quais foram os grandes aprendizados? O que que você traz de Harvard para compartilhar com os colegas aqui? Cris, eu fui a Harvard duas vezes. A primeira eu fiz o curso inteiro de negociação, que é um curso que foi criado pelo William Wright, que foi aquele que escreveu Como Chegar ao Sim. Eu li todos os livros dele. Ele é o cabeça do curso. E os professores são sensacionais. Daniel Shapiro, são os melhores livros. Mas eu acho que estar em Harvard é um ambiente de muita prosperidade. Assim, eu cheguei em Harvard, eu tinha primeira vez uns 27 anos, muito novinha. Eu era praticamente uma das únicas mulheres na turma, uma das únicas jovens. E sentar naquelas mesas onde se negociam bilhões me abriu muito a mente e me fez entender o tamanho da minha capacidade. Porque esse curso em Harvard, ele é na Universidade de Direito mesmo, de Harvard. E ele é um curso, Cris, totalmente diferente do que eu tô acostumada. Você entra na sala, você tem monitores em todas as paredes te olhando, são mesas redondas, você compartilha a mesa com mais 7 pessoas. Se você ficar no celular, se você sair da sala e não retornar, o monitor sai, vai atrás de você e você não ganha o seu certificado. Então, é das 8 da manhã, que todo mundo toma café da manhã junto, almoça junto, até 5, 6 da tarde, no inglês extremamente avançado, extremamente fluente, porque eles passam os estudos antes, são casos de. Eu tive que negociar, porque a técnica de Harvard, né? Você estuda a teoria em casa, você estuda o exercício em casa, o professor chega, passa um panorama, ele explica aquilo que você já estudou e você faz o exercício. A primeira pessoa que eu negociei foi um juiz californiano. E foi muito interessante, porque eu comecei negociando, firme, firme. Ele, olha o seu tamanho, você é advogada lá do Brasil. Você me ganhou na negociação em 5 minutos. Eu falei, uai, tá doido, bom demais. Aí a gente começou a trocar de como era ele ser juiz nos Estados Unidos, como é para ser juiz aqui no Brasil. Depois eu negociei com o CEO de um banco de Nova York. Foi muito sensacional ter essa expansão de consciência, expansão de mente e lidar com outros E outra coisa, problemas. estar em Harvard, nós vamos agora para final de março, nós vamos com um grupo grande do G10 para os Estados Unidos de novo. Nós iremos a Harvard e nós iremos a Nova York, ou Ai, na ONU, ou maravilhoso. visitar os tribunais, né? Estar ali no MIT, Aí o em MIT é Harvard, espetacular. estar em Cambridge ali, aquele ambiente, Só de estar já é maravilhoso. só de Já você é andar nos corredores de Harvard, incrível. naquele jardim É, ali. é incrível, assim. E é uma experiência espetacular. Depois, no ano seguinte, eu fui de novo. Só que daí eu fiz um curso só de um dia, como eu já tinha feito anterior, eu pude fazer só esse adicional, que era uma negociação focada em fortes emoções. E a gente negociou casos de alienação parental ou é parental? Não, Parental. parental, alimentação por vez. Parental. Parental, é. Então, de alienação parental, a gente negociou coisas muito difíceis ligadas à emoção. E na primeira vez que eu fui a Harvard, a gente negociou, por exemplo, tinha uma aldeia indígena
e os biólogos e cientistas queriam chegar para conseguir investigar o solo e o rio, e aí a gente tinha que negociar com o pessoal da tribo para conseguir que os cientistas fizessem ali a estrutura deles. E aí é você muito se colocar na postura do outro, entender a cultura do outro. Nesse caso dos indígenas, era muito complicado toda a situação por trás e saber negociar primeiro essas emoções, esse ego por trás da negociação para você conseguir ir para o objetivo da negociação. E Harvard traz essa prosperidade maravilhosa, esse contato com pessoas que você fala, uau, é incrível, são diplomatas, Ambiência, são né? CEOs de empresas multibilionárias da Europa. Eu fiz um coleguinha, ele é CEO da empresa de metrô que liga a Europa inteira, do trem metrô da Europa inteira. Aí eu perguntei para ele assim, né, qual que é a sua maior dificuldade? Ah, não, agora eu tô negociando uns 40 bilhões de euros. Eu falei, minha Santa Nossa Senhora, Ave Maria. E é bom estar em contato com pessoas grandes, assim, que a gente acostuma e expande a mente Você nesse vai. sentido. E falar em expande a mente em dois livros que a gente não citou aqui, que eu acho que é muito bom. Um é comum a gente falar aqui, que é Ó, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, esse eu um não li ainda. livraço. Eu vou ler Não, esse ano. não Não li leu? ainda. Não, põe ele Vou na ler frente dos esse ano. outros. Põe na frente dos outros. Vai por mim. Tá. Põe na frente dos outros. Esse põe na frente dos outros. Você ter um controle da sua mente, controle mental, ajuda demais, cara. Ajuda demais. Quando eu acordo de manhã, eu tenho que ir pra academia. A sua alma levanta, o corpo fica, é a mente. Né? Uhum. Poder do Subconsciente é muito bom. E tem outro livro também que chama Subliminar. Ele tem um combo, né? Ele tem um cara que chama. O livro dele tem um livro que chama Andar do Bêbado, é muito legal. E outro livro de mentalidade dele também, que é muito bom, chama Subliminar, de um autor que se chama Leonard Midlove, uma coisa assim. Né? Também não conheço. Esse autor eu cito pouco, mas é dois livraços, né? Vou ler. Falando em ambiente. Bom dia, doutora Juscelene. Falando em ambiente, né? Como é o ambiente do G10 para ti? Nossa, o ambiente do G10 para mim ele é um propulsor, assim. O G10 ele é a motivação que para eu continuar no meu caminho. Eu acho que rapidamente eu perdi meu pai, eu trabalhava no escritório do meu pai, e aí eu também perdi meu emprego porque eu não pude continuar. Eu lembro bem dessa fase. E aí eu tive que abrir meu escritório, tive que fazer acontecer. E eu acho que o G10 me trouxe essa clareza, me trouxe vou assumir minhas responsabilidades, vou lidar com decisões difíceis. Eu tenho pessoas boas do meu lado, eu contei com muitos bons amigos dentro do G10 para me ajudar a viver tudo isso e ainda conto até hoje que está mais leve tudo, mas me trouxe essa estrutura e eu considero o G10 como essa estrutura. Acho que a gente pode romantizar de falar de ser uma família, mas de fato é que dá a mão, que puxa quando precisa, que dá o espaço, como por exemplo aqui a gente falando nessa live. Então o G10 ele é para mim essa estrutura e essa clareza. Sou extremamente grata. Quais foram os seus maiores aprendizados? Você tem 3 anos de G10 já, não é? 3 anos. Uai, o G10 fez a minha cabeça de empresária. Fez eu olhar para venda, fez eu olhar para lucro. O G10 formatou quem eu sou hoje. Formatou eu estar em todos os ambientes de negócios que eu estou hoje, nas mesas que eu estou hoje, fazer um network intencional, ler com intencionalidade. Acho que investir o meu tempo da melhor maneira possível. E eu não estou falando só da parte de negócios. Eu tenho grandes amigos no G10 que me influenciaram, como por exemplo a Leslie e o Caio, a malhar todos os dias, a fazer musculação todos os dias. Eu faço musculação hoje 5, 6 vezes por semana. Foi uma influência dentro do G10. Falei, gente, essa galera advoga também, faz musculação todo dia, por que que eu não tô fazendo? É o que o Napoleão Hill fala lá no Mais Perto que o Diabo, ele fala nesse estado hipnótico. Esse estado hipnótico ele te influencia pro bem ou pro mal, Exato. né? Exatamente. Então, eu acho que o G10 ele te ajuda em toda essa sedimentação, porque você vê pessoas de grande sucesso, e aí sucesso pessoal, sucesso profissional, agindo de maneiras muito legais e você começa a modelar e você começa também a adquirir aquele sucesso, né? A Porque o Leslie sucesso tá é na live aqui, ó. treinável. A Leslie tem o ovo mais bonito que eu já vi. Eu sou maluca pra comer esse ovo da Leslie. Tá, Eu quero provar esse ovo da Leslie ela tira foto do ovo. todo dia. Lá no interior a gente fala que é o zoiudo, né? A gente tira foto aquele ovo que ela coloca. Eu não sei o que parece, o ovo dela é diferente, entendeu? Diferente. O ovo dela. O ano passado eu passei a comer ovo no café da manhã e na janta. E aí eu mandava foto pra ela, falava, olha, você tá criando um monstro, você vai ter que me aguentar. Então, o ovo dela é diferente. Aliás, Leslie,
né? A Isa, no evento do G10 de março, acho que é dia 16 e dia 17. Nós vamos organizar, antes do encontro, Vamos. organizar pela manhã ao Caios. A gente vai organizar lá na Ironberg, na academia, pra galera aí antes. Já tô organizando lá para receber a galera lá. Nós vamos. Eu vou até Tá dormir em bom? Alphaville esse dia para poder estar lá Isso. cedinho junto com vocês. O Léo tá falando que o ovo da Lê. Quem não. Vamos explicar essa parada aqui, pessoal, porque senão esse Não fica negócio pode. esquisito, é. É. O Léo tá falando que o ovo da Leslie é o ovo mais bonito do Brasil. A Leslie, ela faz o café da manhã dela, ela tira uma foto do ovo e ela vai lá no grupo e coloca a foto do ovo, entendeu? O ovo dela é diferente, né? E isso é tudo é estímulo, né, Cris? Quando eu entrei no G10, a gente fez um desafio com a doutora Roberta, que era sem glúten, sem lactose, beber água e treinar. Então eu entrei no G10, 10 de dezembro, mais ou menos, e a gente foi até quase no Natal com essa rotina. E a gente comprovava lá no grupo de saúde do G10, isso foi muito legal. Então, tudo isso, Cris, te impulsiona a trazer a sua melhor versão. Porque você vê que é possível, você vê que não é só a história daquela influenciadora que ganha vida com isso e etc. Não, são pessoas reais que fazem acontecer uma rotina legal, uma rotina saudável. Então, o G10 ele traz todo esse ambiente positivo em qualquer seara da vida. Aqui você fala assim, ó, eu não conheço o ovo que a colega faz, mas ela faz um ovo frito tão bonito, ó, o tema da live virou o ovo da Leslie. É isso Ela aí. faz, ela faz um ovo frito tão bonito, mas ela tá falando para testar ovo mexido com páprica defumada. Eu não sei o que é, Fica mas maravilhoso. eu vou Fica marcar. maravilhoso. Eu vou até marcar. Ovo mexido. Com páprica defumada. Eu não sei o que é páprica, mas eu vou descobrir. Uai, é um pozinho assim laranja. Agora não sei explicar melhor que isso, não. É um pó laranja, tá bom. Eu vou chegar lá no supermercado e vou falar pro cara, me dá um pó Precisa. Eu laranja. quero aquele trem. Aí fala assim, ele vai entender, É, certeza. eu quero aquele trem. Ah, o Márcio dizendo que faz um omelete maravilhoso. Agora o assunto virou omelete, virou ovo, né? Vou falar uma coisa. Eu passei a fazer um ovo mexido com a receita A da. páprica é pimentão. Ai, pimental, não sabia. Tá vendo? Conhecimento. Eu passei a fazer ovo mexido, a receita da Isa Schroeder, a filha do Xuxa, que fez o MasterChef. E ela tem uma receita de ovo mexido que é divino, parece ovo mexido de hotel. É maravilhoso. Ela começa com fouet, fogo baixo. Eu vou ver se eu acho esse vídeo pra colocar nos meus stories, aí eu te marco. Eu vou começar a fazer aqui lives de cozinha, né? Eu De acho cozinhar. interessante. Vocês vão ver o que é passar fome, se depender da minha cozinha. Eu sei fazer um shake de whey maravilhoso e Ai, ovo ai, mexido, é se isso. depender do Cristiano, eu sei fazer um café de máquina. Ó, muito bom. Não, Você Cris, eu põe vou uma te dar o cápsula pó aí. da fazenda pra você fazer café com o nosso pó, pelo amor de Deus. Ô, Isa, fala uma coisa pra mim. Defina o G10 uma palavra aí. Direção. O G10 pra mim é uma direção. Impressionante. Esses dias eu fui falar com o Joel. Tava eu, o Joel e o Flávio conversando, né? E eu levei uma listinha, né? Eu levei uma listinha, a listinha tá até aqui. Eu levei uma pauta para fazer uma reunião com eles, né? Aí ele falou assim: como é que se define essa reunião aqui? Eu falei para ele: a reunião é direção. É isso. Basta, não precisa explicar mais nada, né? Trazer um norte, né? Um caminho, né? Uhum. Apoio, Então, sustentação, é isso. agora a nossa empresa de IA, nós criamos um formulário. Você recebeu o teu já? Recebi, mas eu não li, confesso. Então, tem umas 50 páginas do formulário. Mas é que eu quero Já, estar focada pra fazer só aquilo pra eu poder prestar atenção no formulário. Eu vou fazer isso ó, amanhã. o Thiago tá falando assim que o formulário dele indicou para ele fazer uma parceria com você. Ai, adorei! É. Vamos fazer. Então, para quem não é do G10, nós usamos uma ferramenta de IA, nós mapeamos todo mundo e a ferramenta de IA cruzou os dados de todos. Maravilhoso. Então, a própria ferramenta de IA chegou para o Thiago e falou: Thiago, se conecta com a Isa que vocês podem fazer negócio junto. Então, o nosso grande objetivo lá é Thiago, me trazer, manda o WhatsApp. trazer os pontos fortes, os pontos fracos, ponto forte, ponto fraco, criar pontos de conexão, criar novos caminhos. Né? E o Thiago, no formulário que o Thiago recebeu, tem a sugestão de conectar com a Isa. Isa, ó, eu quero 10% aí, Thiago. Fechou. É O teu. Thiago, aí, o questionário indicou para fazer uma parceria. Como ser membro do G10? Tatiane, digita aqui decisão. Digita decisão aqui, que você vai receber uma mensagem nossa aí, tá bom? Esse formulário ficou bom mesmo, ó. Esse formulário, agora a gente vai transformar o formulário num dashboard, Nossa. e esse, na verdade, vai ser um grande SaaS, né? Um grande cérebro com inteligência artificial
Cada escritório de advocacia vai ter um cérebro desse lá dentro. Então a Isa vai ter um cérebro no escritório dela, um painel de LED lá no escritório dela, que é o cérebro da Isa. Então o cérebro da Isa vai ter os dados financeiros da Isa, vai ter os dados de marketing, os dados de gestão da Isa, né? Da Isa. E como a gente vai conectar todos os painéis, nós vamos ter um grande cérebro em São Paulo que vai ter uma noção de tudo que está acontecendo no geral. Isa, você imagina o poder de dados e de informações que a gente vai ter na mão. Não, nós vamos crescer demais. Vai ser muito bom. Muito bom. Tô ansiosa já. Vai dar muito bom. Isa, G10 funciona? Nossa, demais. G10 funciona. Mas eu acho que não dá para cair na que basta o G10. A gente tem que agir, né? Não basta só estar dentro do grupo do G10. Nós temos que responder o formulário, nós temos que estar nos eventos, nós temos que nos desafiar a palestrar, nós temos que nos candidatar para vir fazer a live. Eu acho que tem que ter uma movimentação. Não basta também entrar no G10 e ficar meditando achando que vai cair as coisas no colo. Mas se entra no G10 e entra para fazer acontecer, vai transformar a sua vida com toda a certeza desse mundo, de olhos fechados. Eu estou em vários grupos. Hoje, por exemplo, vou tirar uma parte do dia para assistir algumas aulas de gestão lá da ferramenta da G4. Então, ou seja, eu estou em vários grupos. Eu estudo, eu me dedico, eu estou presente no grupo, eu sugiro, né? Eu caminho com eles. Aí você acaba nessas conexões fazendo muito negócio, né? Expande muito a consciência, Cris. Só de você estar junto e ouvir, eu que comecei meu escritório em 2024. Só de ouvir as aulas de terça-feira com pessoas que têm escritórios com 30, 40 funcionários. Isso para mim, eu vou chegar lá. E eu consigo conversar com essa pessoa para entender como eu vou chegar lá. Então é muito importante. A modelagem é uma das coisas mais poderosas dentro da PNL, que eu aprendi com o Júlio Pereira. E o G10 é um ambiente certo para você poder modelar as pessoas de maior sucesso na nossa profissão. A Isa falou do meu assistente de IA, virou debate lá no grupo do G10, ó. O Thiago foi lá no grupo e falou: a Isa mencionou uma ferramenta de IA. É um assistente de inteligência artificial, Thiago, que eu criei para a galera do G10, entendeu? Foi ano passado, É pra galera das antigas, mas eu vou quebrar o galho de vocês e vou. Daqui a pouquinho eu mando o link lá no grupo, tá bom? Daqui a pouco eu mando o link lá no grupo, né? Aí a galera já quer saber que ferramenta que é essa, tal, né? Isso é bom. Deixa eu ver aqui, ó. A Jéssica. Eu passei o olho ontem e ficou sensacional. Mais de 50. O formulário da galera do G10 deu mais ou menos umas 50 páginas. Ai, tô ansiosa pra ler. A Jéssica acabou de entrar no G10, Cris. Ela é minha amiga, uma belezinha. Mais ou menos. Faz o formulário para o plano de ação, vou fazer também. A gente fez o formulário para o G10, vamos organizar, é um teste e a gente vai fazer o mesmo formulário para a galera do plano de ação, tá bom? Nos vemos em Porto Alegre, dia 20/2. A galera de Porto Alegre, Goiânia, Teresina, Manaus e Recife. Semana que vem a gente deve liberar os ingressos de Lisboa e de Curitiba. Então, ó, se você está em Teresina, se você está em Manaus, se você está em Goiânia, se você está em Recife ou Porto Alegre, se você digitar aqui Porto Alegre, Teresina, Manaus, Recife, você vai receber o link para estar com a gente nos eventos. Esses estados todos a gente já tem 6 estados agendados. A gente vai andar esse ano, viu, Isa? Vamos junto. Vamos andar. Tem que fazer para acontecer. Deixa eu ver o que mais. G10 funciona para quem nunca esteve na advocacia ativo, sem dúvida. Na idade seguinte, ó. Agora a gente vai ter as aulas no G10 também de IA e com o desembargador Amaury de processo civil. Mas outro dia me perguntaram, o Isa, qual é o maior poder, não só do G10, da G4, do grupo do Flávio. O maior poder é a ambiência. Não tem como, cara. Se você tá no ambiente que a galera tá no giro, que a galera tá correndo, se você ficar parado, você fica até com vergonha. Uhum. Entendeu? Eu acho que te tira da sua zona de conforto e te mostra que existe uma outra realidade que você pode chegar lá. Eu acho que é exatamente isso. Daiane, para quem nunca quem não tá ativo, se você entrar no grupo, o grupo vai te dar correria, vai te deixar ativo rápido. Quando você entrou em algum cenário da advocacia, a Thaisa tá perguntando, qual era o cenário da advocacia, da sua advocacia, quando você entrou no G10? Doutora, eu não tinha escritório, eu trabalhava para o escritório do meu pai. Meu pai faleceu, eu achei que tocaria o escritório do meu pai, mas não tinha sucessão hereditária no contrato social, o sócio não permitiu que eu ficasse, e eu me vi sem pai, sem emprego, sem direção. Graças a Deus eu tinha entrado no G10 2 meses antes,
E aí eu criei meu escritório e vamos pra cima. Então eu não pensava em ser dona do meu escritório com meu nome. Eu pensava em tocar o negócio do meu pai, porque sempre foi o sonho dele, ele sempre falou. Mas a realidade foi outra quando tudo aconteceu. E aí eu montei meu escritório, pedi ajuda do Cris e começou a acontecer. Então eu não tinha estrutura jurídica, eu não tinha advocacia minha. Eu era acostumada a advogar para o meu pai, já advogava, já tinha advogado para outros escritórios antes, fui advogada do Banco Alfa, do jurídico do Alfa, já tinha passado por outros grandes escritórios e comecei a trabalhar com meu pai na pandemia, voltei, na verdade, porque eu já tinha trabalhado antes, e eu estava lá com ele. E aí fica o alerta, né? A Isa não tinha a previsão de sucessão hereditária no contrato social, fica o alerta. Era um Entendeu? contrato genérico do contador. Tanto que Não. até se eu precisar discutir qualquer questão desse contrato, eu preciso abrir uma câmara de arbitragem em BH. Então, olha o nível de você assinar um contrato generalista. É Fica- exatamente por esse motivo que eu passei até a focar minha advocacia nesse sentido, porque eu vi o absurdo que eu sofri. E a primeira coisa que eu pergunto para o meu empresário ou para o meu produtor: você tem contrato social? Tá, sucessão hereditária? Você quer que alguém te suceda ou de fato não? Não É é a a galera primeira aí. clareza que eu trago Os para a cabeça empresários, do meu então, cliente. os empresários, principalmente as empresas familiares, ter a previsão no contrato da sucessão hereditária, né? Tem que O ter. O Thiago está falando, um mês de G10 é impressionante, muda, é a ambiência, né? É. Ambiência. Ô, Cris, Você, deixa eu te fazer uma pergunta. A Jéssica está falando que você é minha, você é a inspiração dela. Pode Ah, fazer que uma pergunta? belezinha. Lógico. Como é que funciona a sua rotina de leitura? Porque você Ah, lê todo dia. 70 livros por ano. Eu quero chegar nesse dia, Eu nessa leio, meta. eu Como leio, é que é? eu leio todo santo dia. Eu sou cercado por livros mesmo. E assim, e todo dia chega livro novo. Delícia. Quando eu ouço alguém falar algum livro que eu não conheço, eu automaticamente eu vou lá pesquisar sobre o livro. Eu vou pesquisar sobre o livro, né? E eu prefiro, às vezes, mesmo não tendo tempo de ler aquele livro naquele momento, mas eu prefiro ter o livro, e Uhum. eu tenho todos os livros catalogados. Então, esse livro aqui, por exemplo, que o Alisson citou, O Visionário Integrador, isso é uma coisa muito lógica na minha mente, mas eu não sabia que tinha um livro específico sobre isso. Quero uma metodologia. Quando ele falou, eu automaticamente comprei e eu vou pôr na minha frente, porque esse é um problema que eu estou tendo agora. Então, Uhum. eu leio os livros de acordo com os minhas dores do momento. Então, por exemplo, eu sou um cara muito criativo, eu tenho muita visão, eu sou meio CVO dos negócios, né? Só que eu preciso, não só o CVO, ele tem uma postura. Se for muito CVO, você fica muito sonhador. Mas eu preciso ter uma postura realizadora em diversas coisas. Então, esse livro, ele traz isso, né? Entre o visionário e o cara que vai executar. Então, é um assunto que é importante para mim e eu não sabia que tinha um livro disso. Então, quando o Alisson falou, quando eu ouço algum livro novo, eu anoto e eu vou lá pesquisar. Mas religiosamente eu leio pelo menos uma hora por dia. Legal. E sempre eu tenho ou um livro no carro, ou o livro está na mochila, Eu né? ando com o meu livro também o dia Esse aqui, inteiro. Eu chego na academia com o livro na mão. Aí minha personal, o que você então, tá fazendo com o livro na mão? Eu falei, vai que eu tenho um tempinho. Eu vou ler. Que tempinho, e vai dar pra todo malhar. e Ai. todo livro eu tenho dentro do livro, eu tenho eu deixo uma folha de sulfite dentro do livro que eu Ah, estou que lendo. Por legal. quê? Às vezes eu estou com o livro em algum lugar e eu não tenho para anotar alguma ideia e vem um estalo na hora, eu anoto. Esse aqui eu estou terminando agora, comecei a semana, olha o estado que está o livro, Isso é né? bom. Esse aqui é Qual que é esse? Marketing Ideológico, o Joel que me falou. Estou terminando Uhum. de ler esse livro, eu até convidei esse Davi para gravar um podcast com a gente. Isso aqui falta meia Tá. dúzia de páginas, eu termino hoje. Mas eu leio bastante. É a rotina, né? Eu vou terminar isso aqui esse final de Porque é o semana. seguinte, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tinha um determinado vício, hábito que ele me incomodava muito, sabe? Porque na minha mente, eu não posso fazer nada assim às escondidas que não pode se tornar público, Uhum. né? Na minha mente não tem nada que eu possa fazer, que eu faça às escondidas que não possa ser, não possa ser público, Uhum. né? E assim, eu tinha um conflito com determinado Ô, substituir. Cris. Toda vez que essa parada vinha na minha mente, eu preciso fazer alguma outra coisa. Aí eu substituí pelo livro. Toda vez que vinha determinado pensamento na minha mente, eu ia para o livro. Uhum. Então, e aí eu disparei. Entendeu? Eu sou muito ativo em cima das coisas, entendeu? Aí eu disparei nos livros e foi a melhor
Quanto mais eu me cerco de livros, mais ideia eu tenho, e quanto mais ideia eu tenho, mais próximo eu fico, mais eu compartilho, e automaticamente a ponta final disso é que o efeito colateral é financeiro, né? E eu gosto muito de influenciar as pessoas a lerem. Eu recebo muito direct, porque eu sempre posto. Primeiro livro do ano finalizado, o segundo. Eu vou assim o ano inteiro postando e salvo nos destaques. Aí as pessoas me mandam assim, li esse livro por tua causa, li esse outro. Me indica um livro, quero começar a ler. Então eu gosto muito de ter essa sensação de influenciar as pessoas por um bom hábito. E o que vai dar legal aqui? Vai dar legal que toda live, a minha equipe transcreve a live, Ai, que legal. minha equipe transcreve a live, uma live vira um monte de conteúdo. Hoje, por exemplo, vai sair um conteúdo de sábado passado até ontem, a minha equipe faz um resumo das lives e faz o principal ensinamento e posta hoje. Então, na próxima semana, sai um teu também. Legal. A gente sai um carrossel com a foto de cada um e qual é o principal aprendizado e conhecimento da live. Mas, a minha equipe está transcrevendo todas as lives e faz um documento disso, e nós criamos um assistente de IA, e nós estamos subindo no assistente de IA todo o conhecimento dessas lives. Uau. Vai chegar um determinado momento que nós vamos ter umas 200 lives aqui do G10. E o assistente de IA, ele vai trazer a inteligência coletiva dessas lives todas. Nossa, isso é muito poderoso. Então, aí você imagina se nós tivermos um assistente... a gente vai trazer, por exemplo, os 10 principais aprendizados dessa série de 200 lives. Isso vai virar um material para o G10 lá na frente. Então, daqui a pouquinho, lá na frente, eu vou compartilhar com vocês um material, resumo da inteligência coletiva das lives. Então, nós vamos ter a inteligência coletiva dos formulários, mais a inteligência coletiva das lives, e a gente vai ter um painel de LED, que é um grande SaaS, né? Que vai trazer para a gente essas informações. Então, o poder dos dados, a gente saber analisar os dados, vai dar um norte gigantesco para a gente. Nossa, é muito poderoso, Cris. Muito poderoso. Então, isso é com tecnologia. Sem tecnologia, né? Tem que usar da maneira boa, né? Então, você imagina a Leslie ter um material para ela poder estudar, para ela poder ler, que é a inteligência coletiva de 200 lives. A Lidiane, a Isa, você pegar um material, olha, nós fizemos 200 lives com membros do G10, todas as lives foram transcritas e nós criamos um material com a inteligência coletiva dos 200 do grupo. Né? As ações que estão fazendo, que deu certo, o que mudou a vida, o que funcionou, o que não funcionou. Esse material é muito rico. Muito Esse é um rico. exemplo maravilhoso de como usar o melhor da inteligência artificial. Tive um outro estalo agora. O Napoleon Hill tem um livro que o clássico dele é aquele de 800 páginas. As 48 leis? Não. Não. Vou pôr aqui, ó, livros Napoleão. Esse eu não conheço. Ele é o primeiro livro mesmo, é o clássico, que é a filosofia. Filosofia do sucesso. É um grandão. Tem 800 páginas. Mas os livros do Napoleão Hill, eles foram feitos... Como é que o Napoleão fez o livro? Ele foi entrevistando pessoas de sucesso, ele entrevistou muita gente de sucesso e pegou o coletivo dessas entrevistas e fez um livro. Então, cara, logicamente, né, com o Napoleão Hill, né, e ele que nos permita usar a inteligência dele. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o que o Napoleão Hill fez. Pegar a inteligência coletiva do grupo e transformar num livro. Nossa, essa ideia foi brilhante. Eu vou até escrever aqui. Porque se eu não escrever agora, é uma inteligência coletiva. Isso é maravilhoso. Eu estava vendo um podcast do Cortella, na qual ele fala que perguntam a ele sobre se era a favor ou contra a inteligência artificial. Aí ele deu o exemplo do Santos Dumont, que existem boatos que o Santos Dumont se suicidou porque ficou desesperado com a possibilidade do avião ser usado como bomba. Ele falou, então, exatamente a mesma coisa. Existem grandes avanços que podem ser usados da melhor maneira possível para algo positivo, que é o que você está fazendo, e existem também maneiras errôneas de se usar aquela inovação. Então, isso é a melhor maneira de usar a inteligência artificial, me veio isso à mente. O que o Hill fez? Ele entrevistou pessoas de sucesso nos Estados Unidos, né? No começo do século passado, pegou o modelo mental de cada um desses e fez um livro, né? Livro, né? E daí surgiu o modelo da mente mestra, né?
o Mastermind. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Vou pegar 200 lives aqui, 200 e poucas lives. As lives estão todas transcritas pelo... A gente pega o Cloud, transcreve tudo e a gente vai criar um grande material de inteligência coletiva. Pô, isso vai virar um livro, hein? Isso vai virar um livraço. É um livraço. Vai ser maravilhoso. É um livraço. Eu vou pegar o livro depois, ô Leslie. Eu tenho lá no escritório da Faria Lima, eu vou postar foto do livro segunda-feira. É um livro de 800 páginas. A Lei do Triunfo. Ah, a lei do... Eu sabia que tinha alguma coisa com lei, A Lei do Triunfo. mas eu achava que fosse as 48 leis do poder. O livro é A Lei do Triunfo. O livro chama A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Esse é o primeiro livro de Napoleão Hill que você precisa ler. A Lei do Triunfo. 800. Não é o Tiago, é A Lei do Triunfo. É um livro de 800 páginas. A Lei do Triunfo. É esse que tá a filosofia do sucesso. Isso, filosofia do sucesso faz parte dele. A Lei do Triunfo é a base. Então, tudo que você lê de Napoleão Hill saiu da Lei do Começou Triunfo. ali. Então, a Lei do Triunfo é a base. Então, na verdade, como é que o Napoleão Hill fez a base, fez esse livro? Ele entrevistou pessoas de sucesso. Ele foi pedir um emprego para um cara no começo do século passado. Só que ele foi muito insistente pedindo aquele emprego, né? Foi na década de 30, né? E aí o que acontece? Um grande industriário falou para ele, vou te dar um emprego. Entrevista pessoas. Ele ficou 20 anos entrevistando pessoas de sucesso. 20 anos. 20 anos. Então, logicamente, aquela época era outra realidade, né? Imagina, tinha que rodar os Estados Unidos inteiro de trem, né? Acho que não tinha nem carro naquela época. Os carros não tinha nada a ver com a relação de hoje, né? Mas, de alguma forma, a gente está fazendo a nossa lei do triunfo. A lei do triunfo. Eu vou pegar a analogia da lei do triunfo, vou pedir até para o Joel me ajudar. Vou pedir para o Joel me ajudar a prefaciar esse livro. Eu vou pegar a ideia da lei do triunfo, que a gente está fazendo as lives aqui. Vou transcrever todas as lives. Eu vou trazer a mentalidade do livro da lei do triunfo para cá e vai virar um livraço. Vai ser bom demais. Isso. Essa ideia saiu aqui. Muito bom. Nessas lives eu aprendo muito mais que vocês nessas lives, pode ter certeza. Eu imagino. Tá aí no telespectador, a gente vai falando as coisas, sua cabeça já vai funcionando, já vem os ganchos. As minhas sinapses funcionam muito divertidamente já vão... Isso aí. Ô Isa, obrigado pela live de hoje, tá bom, Imagina, pessoal? Sigam a doutora Isa, excelente advogada trabalhista, milita no agro, tem formação em Harvard, aprecia bons vinhos. Adoro bons vinhos. Aliás, no dia Agora 2, eu sou sommelier W71, Cris. No dia 2 de fevereiro, nós temos o jantar do G10 em São Paulo. Sim, já fechei minha agenda. Toda primeira segunda-feira do mês. Você avisou a Gabi que você vai? Avisei. Toda primeira segunda-feira do mês, nós temos um jantar do G10 em São Paulo, né? Em bons restaurantes, um bom vinho, uma boa comida, um bom ambiente de conexão, né? E a Isa pode nos ajudar nesses jantares a falar do vinho, né? Cris, a minha tia tem uma vinícola lá em Jacutinga, né? O vinho Pioli. E o vinho da minha tia tá no Rubaiá. Nós vamos pedir o vinho Pioli no Rubaiá para nós. Eu acho que ela tá com 3 rótulos dentro do Rubaiá. Nós vamos provar o vinho Pioli lá no Rubaiá. Muito bom. Eu já dei uma outra ideia agora aqui. Já tive uma outra ideia que eu já acabei de anotar. Vamos fazer um encontro do G10 lá na vinícola. Isso aí. Vamos? Uma boa ideia, vamos marcar. Boa ideia, com certeza. Vamos. Turma, excelente fim de semana. Segunda-feira nós temos live de novo, semana inteira de live. Bom dia, Zé Rafael. Semana que vem nós temos live de novo, segunda-feira tem live e assim a gente vai. Semana que vem segunda tem evento da Arina na Faria Lima, tem evento da Letícia Amaral de tributário. Terça e quarta eu vou a Brasília falar com o Érico Rocha, volto na quinta. Semana que vem, sexta e sábado, tem evento na Faria Lima de novo. Então vai ser um ano daquele jeito, né, Isa? Bom ano, né, Cris? Ano de sucesso com prosperidade, já começa bem. É isso aí. Turma, bom fim de semana a todos. Isa, fica com Deus, tá bom? Foi uma honra, Cris. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos que participaram. Qualquer coisa, podem me chamar que a gente conversa. Foi um grande aprendizado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí. Bom fim de semana. Bom sábado a todos.